Vamos lá, meus jovens, para aqui a nossa querida região de rejeição, certo? Que é na elaboração de um teste de hipóteses, tá certo? Então, vamos pensar aqui no exemplo que eu já tenho tudo pronto, já tenho tudo riscado, então não vou fazer agora ao vivo, para ficar mais rápido, certo? Então, suponha que eu tenho um tempo de execução, que ele tem distribuição normal, com média 102 e variância 4, né? Aí você troca alguma coisa lá dentro e obtém um tempo médio de execução, né? Então, vou botar aqui, assim, ó, tempo médio. Então, aqui seria uma amostra, né? Porque você troca alguma coisa e obtém uma amostra aí, que a média agora é 96, certo? Então, esse daqui, ó, o tempo de execução, isso daqui é a da população, né? Então seria a média. Aí você faz lá uma troca e agora o tempo médio com a amostra que você fez deu 96, certo? Então perguntei qual o valor de x que dá 95% de probabilidade, qual é a probabilidade desse x ser menor do que essa amostra que a gente tem, né? Será que o tempo permanece o mesmo? Então, esse aqui ainda não é um teste a clássico, mas a gente já consegue entender. Por que não vai ser clássico? Porque eu não tenho o tamanho da amostra. Então, eu tenho que calcular ainda algumas coisas com só o cálculo da variável, sem fazer a amostra ainda, certo? Então, quando eu fiz essa conta aqui, ó, eu queria saber qual é o valor de x que deixa a probabilidade de 95. Então, é meio que criar um teste, um intervalo de confiança, né, de 95 de confiança ao redor do parâmetro, certo? Então eu ia deixar 2,5 para cá, 2,5 para cá, e aí fazendo esta análise, né, isso daqui, ó, padronizando a variável, né, fazendo isso daqui e tal, bonitinho, eu tenho o seguinte, que seria essa probabilidade teria que ser igual a 0,476, né? Aí eu olho na tabela e vejo que o Z é 1,96, né? Então esse x que eu tenho aqui, né, padronizado, 1,96, x menos a média sobre o desvio padrão, eu encontro que esse x é 105,92. Então, os caras que concentram, né, as probabilidades a 95% é esse aqui e esse aqui, beleza? Que é 98,8. Aí você tem a amostra, que você calculou lá, deu 96. Né? A amostra que você calculou agora, quando você mudou o algoritmo, deu 96. Está abaixo da linha dos 2% de probabilidade. Aí eu fiz o cálculo aqui com o GeoGebra e deu que a probabilidade desse evento acontecer, ela é menos de 1%, né? É menos de 0,2%. Certo? Então a probabilidade disso acontecer é baixa. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, olha, quando você trocou esse processo dentro do algoritmo e você teve uma nova média amostral, que a média agora é 96, se continuasse 102 de média, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então como é que você tem uma média acontecendo com a probabilidade baixa de acontecer? Né? Então não faz sentido que a média permaneça 102, porque esse evento aqui que você fez, ele é raro para essa média. Então, o que é mais provável que tenha acontecido? Que a média de 102 tenha, na verdade, diminuído quando você trocou esse processo no algoritmo. Né? Então, se você tem uma hipótese nula de que a média é igual a 102, você provavelmente vai rejeitar essa média porque ela não pode ser. Pode ser 102? Pode, mas com um nível, né, de confiança que a gente falava de 95%. Agora o nível de significância, né, a 5%, esse evento é praticamente impossível de acontecer. Então você pode dizer que com 95% de confiança a média mudou. Você rejeitaria a hipótese de que a média permanece 102. A diferença é que nos testes de hipótese o pessoal chama, ao invés de tratar da confiança, trata do complementar, que é a significância. Né? Que é esses 5% que sobra lá na cauda das distribuições normais. Beleza?
Então aí o que acontece? A gente tem quando a gente definiu lá que era 95% de confiança, a gente define o que a gente chama de região de rejeição. Toda coisa que está fora dessa região de confiança seria algo para se rejeitar. Então quando você monta a média e monta o intervalo de 95%, você cria a região de não rejeição para a sua amostra, que é lá em torno do 102. Os valores que podem acontecer lá são possíveis, né? Aqui, por exemplo, os valores que estão aqui, né, no 102, ao redor do 102, são possíveis de acontecer porque ele concentra 47,5% das probabilidades, né, para a esquerda e para a direita. Então, se você pegar uma amostra e calcular e o valor da amostra cair aqui, você não rejeita a hipótese, porque ainda pode acontecer, é probabilidade grande, né? E aí, como você definiu 95%, vai te sobrar 2,5% para cá. Essa região das caudas, né, das pontas, é o que a gente chama de região de rejeição. Então, se você faz um evento, né, ou faz uma amostra, e essa amostra cai bem aqui, né, comparado com a média, então a sua hipótese nula vai ser rejeitada, porque esse evento que aconteceu na amostra, ele é muito pouco provável que aconteça se a média permanece a mesma, por exemplo, né? Então a gente vai ter que a gente rejeita a hipótese nula, certo? Pode ser que a gente esteja errado? Pode ser que você pegou uma amostra que seja a amostra, né, rara. Pode ser. Então a gente não tem como afirmar com a probabilidade, a gente tem como afirmar com a confiança, né? Que no nosso caso a gente vai utilizar o complementar que eles chamam de nível de significância. Então se você faz lá um teste para testar se a média permanece a mesma e monta a região de rejeição com 5% de probabilidade, com a significância, né, de 5%, na hora em que você fizer a amostra e ela cair aqui, você vai rejeitar a hipótese nula com este nível de significância, que é 5%, né? Significa que essa amostra que você tem, ela tem probabilidade de acontecer menor que 5%, certo? Então você pode rejeitar a hipótese nula com esta confiança. É bem parecido, né, com os intervalos de confiança mesmo. Tranquilão? De boa? Então a região de rejeição, como é que você constrói? Pegando lá o seu parâmetro e montando um intervalo de confiança ao redor dele, certo? Então a gente vai usar, né, essa significância e aí a gente vai tentar diminuir a probabilidade de errar, né? A significância é justamente a probabilidade de você errar na sua decisão de rejeitar ou não, certo? E aqui a gente volta com aqueles passos, né? Então sempre para lembrar, faça a sua hipótese, escolha o parâmetro, escolha o estimador, determine a probabilidade da significância, né? Você quer reduzir a probabilidade de errar, né? Ou seja, você quer deixar o seu teste com mais força. Então geralmente a gente pega a significância 5%, 2%, 1%, coisa pequena, né? E aí monta o intervalo de confiança, entre aspas, ao redor do parâmetro, né? Se a sua amostra cai na região de rejeição, você rejeita o H0. Se não, você não rejeita o H0 e vida que segue, certo? Pode mudar a sua hipótese, talvez, né? Para tentar fazer uma decisão um pouco mais acertada. Beleza? Então essas foram as regiões de rejeição. Vamos fazer uns exemplos agora.